Fala galera, eu sou o professor Igor, a gente está de volta aqui para mais uma videoaula e hoje a gente vai falar sobre a área das principais figuras planas aí. Então, a gente vai falar aqui primeiro, ó, a área do retângulo. A área do retângulo, basta você multiplicar a base pela altura. Então é base vezes altura, a área do retângulo. A área do quadrado também é, ó, base vezes altura, só que no caso a base e a altura são iguais, porque todos os lados são iguais, então ficaria lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Então, a área do quadrado, basta você multiplicar lado por lado, ou pegar o lado e levar ao quadrado, que é a mesma coisa, tanto faz. Área do paralelogramo. A área do paralelogramo é a base, que pode ser tanto esse lado como esse lado, que os dois são iguais, né? Esse e esse são iguais. Então, a base vezes a altura. A altura ó, é essa linha aqui, ó, esse tamanho aqui, daqui para cá, ou daqui para cá, que é a mesma coisa também. Então, a área do paralelogramo, base vezes altura também. A área do trapézio. A área do trapézio já tem aqui, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, ó, base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2. Então, ó, primeiro soma esses dois, multiplica pela altura e o resultado divide por 2. Área do losango. Essa linha aqui, ó, representada aqui, essa linha daqui até aqui é chamada de diagonal maior. Essa linha daqui até aqui é chamada de diagonal menor. A área do losango vai ser diagonal menor vezes diagonal maior, dividido por 2 também. E por último, a área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. O triângulo ele pode aparecer nesse formato, pode aparecer também nesse formato, ó. Como se fosse um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, o que a gente tem? Aqui é a base e aqui é a altura. Esse lado aqui é a altura. Então, por quê? O que é a altura, gente? A altura é a linha que parte de um vértice até o lado oposto, formando 90 graus com esse lado. Então, aqui é o que acontece. Ó, o vértice está aqui, esse é o lado oposto, formando 90 graus. Então, esse lado aqui representa a altura do triângulo. Então, no triângulo retângulo, se eu quiser saber a área dele, basta pegar esse lado, multiplicar por esse e dividir por 2, porque esse lado aqui representa a altura. Tranquilo? Então, vamos lá, gente, fazer alguns... Ah, faltou aqui a área do círculo. Área do círculo, vamos lá. Antes, vamos ver alguns elementos aqui. Ó. No círculo ou na circunferência, vamos ver a diferença entre um e outro. Circunferência seria essa borda aqui só, e o círculo seria toda a parte de dentro. Então, não se fala em área da circunferência, se fala em área do círculo. Circunferência é só a linha aqui de fora. No círculo ou na circunferência, a gente tem centro, que é essa linha que é o pontinho aqui do meio. Essa linha aqui, ó, que pega do centro até a borda aqui da circunferência, é chamada de raio. E essa linha aqui, ó, passa pelo centro e toca a circunferência em 2 pontos, ó, tocou aqui e passou pelo centro, essa linha é chamada de diâmetro. Repare que o diâmetro é o dobro do raio. Ó. Daqui até aqui é raio, daqui até aqui também é raio. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Então, com isso, a gente vai definir aí, ó, a área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Mas quem é π? Π é um número irracional, é uma dízima não periódica. É 3,141592 e um monte de número depois. Geralmente, nos exercícios, a gente aproxima para 3,14. Geralmente. E o comprimento da circunferência, a gente chama de C, vai ser 2 vezes o π vezes o raio da circunferência. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Primeiro exercício aí. Calcule a área das figuras abaixo. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem um retângulo. A base seria esse lado, que é igual a esse, né? Então, a base e a altura. Então, para calcular a área desse retângulo aí, como é que ficaria? Vamos lá, questão 37, número A, é a letra A. Então, ficaria base, que é 12
12,5 vezes a altura, que é 6. Então, ficaria, vamos fazer essa conta aqui, ó, 12,5 vezes 6, ficaria 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Como tem um número depois da vírgula, um número depois da vírgula aqui. Então, ficaria o quê? 75,0 ou simplesmente 75 centímetros quadrados, porque estamos falando de área. Se está em centímetro, se os lados estão em centímetros, então a área está em centímetros quadrados. Então, essa foi a letra A. Letra B. Na letra B, ó, vai cair nesse caso que eu acabei de falar para vocês, ó, o triângulo retângulo, aqui, ó, 90 graus. Então, a base é 12 metros e a altura é 5 metros. Então, a área do triângulo vai ser base, que é 12, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. 12 vezes 5 vai dar 60. 60 dividido por 2, que dá 30 metros quadrados. Base vezes altura dividido por 2. Letra C. Na letra C a gente tem um paralelogramo. Ó. Base 25, altura 20. Então é só multiplicar os dois. 25 vezes 20. 25 vezes 20, ó, é só fazer 2 vezes 25, que dá 50, e colocar mais um zero. 500 centímetros quadrados. E essa figura aí? Que figura é essa, gente? Olha só, essa figura aí não parece com nenhuma dessas aqui, não? Vamos ver. Será que se eu virar assim, ó, fica melhor enxergar? Acho que sim, né? Ó, esse lado é paralelo a esse, porque aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Então, esses dois lados são paralelos e esses dois lados não são paralelos. Então, no caso, a gente tem um trapézio. Qual é a definição do trapézio? Tem dois lados paralelos e os outros dois não são. Então, esses dois lados são as bases, base maior e base menor. Como aqui está formando 90 graus, então essa vai ser a altura. Então, a gente tem base maior, base menor e a altura. Dá para calcular a área. Então, vamos lá. A área do trapézio então, vai ser base maior, que no caso é 20. Esse lado aqui vale 20. Mais base menor, que é esse aqui, que vale 10. Vezes a altura, que é esse lado aqui, que vale 14. Tudo isso dividido por 2. Vai ficar como? 20 mais 10 dá 30. Vezes 14, dividido por 2. 30 vezes 14, mesma coisa que a gente fez ali. É só multiplicar 3 vezes 14, que dá 42. E colocar mais um zero. Então, fica 420. Dividido por 2. Então, vai ficar 420 dividido por 2, 210 metros quadrados. Beleza? Então, essa foi a 37, gente. A questão 38, vamos lá, vou fazer aqui, ó. Determine a área total das figuras abaixo. Observação, as medidas da figura abaixo estão em centímetros. Então, a gente já sabe que vai estar em centímetros quadrados, né? Então, vamos lá. Ó. Vamos separar em área do triângulo. Essa aqui é 38. Já está tudo separadinho as figuras aqui para vocês. Ó. Triângulo, retângulo e retângulo, né? Então, vai ficar área do triângulo. Vou chamar de área 1. Vamos chamar aqui, ó. 1, área 1, área 2 e área 3. A área 1 vai ser a área desse triângulo. A base vale 3 e a altura também vale 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 dividido por 2. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 2, 4,5 centímetros quadrados. Então, essa é a área 1, a área do triângulo. A área 2 seria a área desse retângulo.
A área desse retângulo aqui no caso, ó, se aqui vale 3 e aqui vale 3 também, então significa que esse lado todo aqui vale 6. Então aqui também vale 6, né? Então a área desse retângulo aqui vai ser o quê? Base, que é 6, vezes a altura, que é 4. 6 vezes 4, que dá 24 centímetros quadrados. Por último, a área 3. Também é um retângulo. Ó. Se aqui é 5, aqui também é 5, né? Então é 5 vezes 2. Base vezes altura. 5 vezes 2, que dá 10 centímetros quadrados. Então, essa é a área 1, a área 2 e a área 3. Como ele quer saber a área da figura toda, a área total vai ser o quê? A área 1 mais a área 2 mais a área 3. Vou somar tudo. Então, a área total aqui no caso vai ser quem? 4,5 centímetros quadrados mais 24 centímetros quadrados mais 10 centímetros quadrados. Então, a área total aqui, no caso, vai dar quanto? 4,5 mais 24 vai dar 28,5 mais 10, 38,5 centímetros quadrados. Então, essa é a área total da figura ali. Tranquilo? Então, aqui, ó, base vezes altura dividido por 2, 3 vezes 3, 9, dividido por 2, 4,5. Base vezes altura, a base, no caso, é igual a esse lado aqui, ó, que é 3 e 3, que dá 6. Então, ficaria 6 vezes 4, que dá 24. E aqui também, ó, 5 vezes 2, que dá 10. Somando tudo, 38,5. Então, essa foi a questão 38. A questão 39. Sabendo que a base maior de um trapézio mede 12 centímetros, base menor mede 3,4 centímetros e sua altura mede 5 centímetros, calcule a área do trapézio. Então, ele está falando todos os elementos para a gente. Então, é só substituir na fórmula. A fórmula é essa. Ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Se ele está dizendo, ó, a base maior do trapézio mede 12, vai ficar 12 mais a base menor mede 3,4. 3,4 vezes a altura mede 5 dividido por 2. Agora é só fazer a conta. Então vai ficar 12 mais 3,4 vai dar 15,4. 15,4 vezes 5 dividido por 2. Vamos fazer essa conta aqui, ó, 15,4 vezes 5. Então, vamos fazer aqui no canto aqui, ó, 15,4 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 5, 25, com 2, 27, vai 2 também. E 5 vezes 1, que é 5, né? 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Então, de novo aqui, ó, 5 vezes 4, 20, vai 2. Fica o 0. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. Fica o 7, vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Como tem um número depois da vírgula, então fica 77,0. Ou 77. Dividido por 2. 77 dividido por 2, isso aqui vai dar quanto? 38,5. É o quê? Centímetros, né? Centímetros quadrados. Então, essa é a área do trapézio. Então, era só substituir na fórmula aí. Beleza? E ó, aqui, ó. Igual, exatamente igual, né? Agora aqui, ó. 40. Um pintor foi contratado para pintar uma sala retangular que mede 5,5 metros por 7 metros. Para evitar que a tinta respingue no chão, ele vai forrar a sala com folhas de jornal. Quantos metros de folha de jornal ele vai precisar? Quantos metros? Então, olha só.
Se ele vai forrar o chão, a sala, no caso, ela é retangular. Essa é a questão 40. Ela é retangular, onde o lado mede 5,5 metros. Opa, que é o maior, né? Então, aqui mede 7 metros. 7,0, que é a mesma coisa que 7. E aqui mede 5,5 metros. Então, se ele vai forrar com chão, vai forrar com papel o chão da sala, então significa que eu quero saber qual a área que ele vai cobrir aqui. Vai forrar tudo aqui, ó, todo esse chão. Quando se trata da parte interna da figura aqui, ó, toda a parte interna, o problema se trata de área. Se eu estiver falando só do contorno da figura, no caso seria perímetro, aí era só somar todos os lados. Mas como eu quero forrar o chão todo, então seria toda essa parte interna. Então tem que calcular a área dessa figura. Então como é que a gente calcula? Base vezes altura. 7 vezes 5,5. Vamos fazer a conta aqui, ó. 5,5 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 5, 35. Com 3, 38. Um número depois da vírgula, um número depois da vírgula. Então deu quanto? 38,5 metros quadrados. Então, no caso aqui, quantos metros quadrados de folha de jornal ele vai usar? 38,5 metros quadrados de folha de jornal. Também mesmo resultado, né, gente? Tudo 38,5. Então, para 41. A 41 diz o seguinte, ó. Uma senhora mandou colocar tacos em uma sala de 4 metros de comprimento por 3,50 metros de largura. Quanto gastou se o metro quadrado do taco é de R$200? Olha só. Primeiro, mesma coisa, parecido com aquela ali, né? A sala ela tem 4 metros por 3,5. 3,50 ou 3,5, a mesma coisa, 3,5 metros. Se ela quer forrar com taco, é toda essa parte interna aqui, então representa a área da figura. Então como é que a gente calcula a área aqui? 4 vezes 3,50 metros. Essa seria a área do chão que ela vai usar, vai forrar. Vamos fazer a conta aqui, ó. 3,5, vamos usar só o 5. 0 ali não faz diferença. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Então fica 140. Como tem um número depois da vírgula, aqui também. Então fica 14,0 ou simplesmente 14. Então fica 14 metros quadrados. Então ela tem 14 metros quadrados para forrar de taco. Só que está dizendo aqui, ó, que cada metro quadrado do taco custa R$200. Se ela vai ter que usar 14 metros quadrados de taco, então vou ter que pegar ali no caso R$200 e multiplicar por 14. Porque cada metro quadrado custa R$200. Quanto que vai dar isso? Só fazer, ó, 2 vezes 20 vezes 14 dá 28. Coloca esses dois zeros. Então, quanto que ela vai gastar? R$2.800. Tranquilo? Então, essa foi a 41. 42. Qual é o comprimento de uma circunferência que tem raio igual a 2,4 centímetros? Use π igual a 3,14. Então, como eu falei, ó, geralmente vem essa informação aqui no final. Então, essa é a 42. Se ele quer saber o comprimento da circunferência, o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. É essa figura aqui, ó, que ele está dando para a gente. É uma circunferência de raio 2,4. Ele quer saber esse comprimento aqui, ó. Se a gente enrolasse um barbante aqui em volta da circunferência, esticasse ele e colocasse numa régua, daria quanto? É isso que ele quer saber. Então, ó, para medir esse comprimento de circunferência é isso. Ó, a gente pega uma circunferência, envolve ela com barbante,
pega o barbante, estica e vê, pô, vai dar quanto aqui? A gente vai achar o comprimento dela. Mas vamos lá, então vamos calcular. Se o raio é 2,5 e π é igual a 3,14, então vamos substituir. C vai ser 2 vezes 3,14, que é o π, vezes o raio, que é 2,4. 2,4 centímetros, né? Então, C vai ser 2 vezes 3,14, dá 6,28. Então, vai ficar 6,28 vezes 2,4. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 6,28 vezes 2,4. 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 4 vezes 2, 8, com 3, 11, vai 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25. 2 vezes 8, 16. A gente pula uma casa aqui, né? Vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 6, 12. Esse aqui era da anterior. Então, fica 2, 7, 10, vai 1, 5, 1. Então, aqui, ó. Como que eu faço agora para saber a quantidade de vírgula? 2 números depois da vírgula aqui. E aqui eu tenho 1. Então, no total, eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vai dar quanto? 15,072. Esse é o comprimento da circunferência. 15, vai ficar 15,072. O quê? Nesse caso, não é centímetros quadrados, porque a gente está falando de comprimento, medida de comprimento, não é de área. Então, é só centímetros mesmo. Então, esse é o resultado. Então, aqui, ó, multiplicamos, ó, 2 vezes π vezes o raio. Π vale 3,14 e o raio vale 2,4. 2 vezes 3,4 dá 6,28. 6,28 vezes 2,4, 15,072 centímetros. Beleza? Questão 43. Na questão 43, ele diz o seguinte, ó. Calcule a área do círculo que tem diâmetro igual a 20 centímetros. Então, ó, essa aí a gente entra na questão do seguinte, na seguinte questão. Se ele está dizendo que o diâmetro mede 20 centímetros, toda essa linha mede 20 centímetros, mas lá na fórmula a gente usa para calcular a área π vezes o raio ao quadrado. Se o diâmetro todo aqui mede 20, significa que o raio mede quanto? 10, é metade. É 10 para cá, 10 para cá. Então, no caso, se o diâmetro é 20 centímetros, significa que o raio mede 10 centímetros. Então, a gente tem que o raio é 10 centímetros e o π ele pede para considerar 3,14. Vamos calcular agora a área do círculo. Vai ser 3,14, que é o π, vezes o raio ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Então, a área vai ser 3,14 vezes 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, que dá 100. Pô, beleza, multiplicar por 100 é fácil, é só andar 2 vezes com a vírgula para a direita. Então, se a vírgula está aqui, ó, 1, 2, vai cair aqui. Ou seja, a área vai dar quanto? 314,0 ou simplesmente 314. Como o raio está em centímetros, então vai ser o quê? Centímetros. Agora é a área. Quadrados. Beleza? E nossa última aí, o desafio. Vamos ver. Será que é difícil? Desafio, né? Vamos ver. Determine a área de um círculo, sabendo que a circunferência desse círculo tem comprimento C igual a 15π. Ainda uma dica ainda aqui para vocês, ó. C é igual a 2 vezes π vezes o raio. Use π igual a 3,14. Então, vamos ver aqui, ó. A gente sabe que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Certo? E ele está dizendo que esse comprimento dá 15π. Então, vou colocar, ó, eu sei que 2 vezes π
vezes o raio, eu não sei quanto que é o raio, vai ser, no caso, igual a 15 π. Como eu quero saber o valor do raio, vou fazer o seguinte, vou deixar só o raio desse lado. O que não tiver raio, eu vou passar para o outro. Vai ficar raio é igual a 15 π. Como isso aqui está multiplicando, esse 2π está multiplicando o raio, quando passa para o outro lado, passa dividindo, usa a operação inversa. Então fica 2π. Opa, beleza. Se eu tenho aqui, ó, 15π e 2π, é como se fosse 15 vezes o valor do π e 2 vezes o valor do π, posso cortar, porque esse π aqui, no caso, representa o mesmo valor, né? É 3,14. Então ficou o raio igual 15 dividido por 2, que dá 7,5. Agora, centímetros, né? Não é só isso que eu quero saber. Eu quero saber, no caso, o quê? A área. Pô, agora é fácil, né? Se eu tenho aqui que o raio mede 7,5, a área vai ser o quê? Π vezes o raio ao quadrado, que vai ser π, que ele mandou aqui usar 3,14, 3,14 vezes o raio, que é 7,5 ao quadrado. Mas quanto que é 7,5 ao quadrado? 7,5 vezes 7,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 7, 49, com 2, 52. Aqui vai dar 5, 12, vai 1, 4 com 2, 6, 5. 2 números depois da vírgula, ó, 1, 2, aqui também. Então vai dar 56,25. Então a área vai ser 3,14 vezes 56,25. Agora é fazer essa conta aqui também, ó. Então vai ficar... Vou fazer aqui no outro rascunho aqui, porque essa conta é um pouco maior, não vai caber aqui não. Vai ficar... Vou colocar ao contrário, 56,25 vezes 3,14. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 2, 8. 1, 2, 10, vai 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25, vai 2. 4 vezes 5, 20, com 2, 22. 1 vezes isso aqui tudo vai dar a mesma coisa, né? Só pular uma casa aqui agora, vai ficar 5, 2, 6, 5. E 3 vezes 5, 15. Pula mais uma casa aqui, ó. Vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 6, com 1, 7, beleza? 3 vezes 6, 18. Fica 8, sobe 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16. Agora é só somar tudo. Então fica 0, 5, 5, 7, 12. Vai 1. 3, 9, 16. Vai 1. 3, 8, 16. Vai 1. 7, 1. 2 números depois da vírgula, com mais 2 números depois da vírgula, então dá 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 176,625. Esse zero aqui ele não muda nada. Então ficaria isso. 176,625. É o quê? Centímetros quadrados. Tranquilo, gente. Só muita conta, né? Então, aqui, ó. Ele diz que o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Só que o comprimento ele diz que é 15π. Então, 2 vezes π vezes o raio tem que dar 15π. Vou deixar só o raio desse lado, porque eu não sei o valor dele, e passei o 2π para o outro dividindo. Posso cortar π com π. Sobrou 15 dividido por 2, que dá 7,5. Então, esse é o valor do raio. Então, só substituir na fórmula agora, ó. 3,14, que é o π, vezes 7,5 ao quadrado. Fazendo essa conta toda, dá isso.
Então é isso, gente. Então espero que tenha ficado claro. Um forte abraço a todos e até a próxima.